Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus. Uma alegria muito grande estarmos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo, ao nosso momento de louvor, de culto a Deus, principalmente o nosso momento de adoração, aquele que é digno de ser louvado, digno de ser adorado. E eu convido os irmãos a lermos nas suas Bíblias, lá em Efésios, capítulo 1, nós vamos ler dois versículos, o 13 e o 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Glória a Deus. Que Deus seja louvado pela nossa vida, pela nossa família. Que Deus seja louvado pela oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Carta de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Nele, Jesus Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Feche sua Bíblia, coloque sua mão no coração. Vamos orar novamente. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, nessa manhã aqui para ouvir a Tua palavra, a mensagem que o Senhor tem para nós. Que nessa manhã possamos, Senhor, sermos alimentados com a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco nessa manhã. Esteja com os nossos familiares, com as nossas famílias, na nossa casa, nos protegendo. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos auxiliando. E nesse momento que vamos ouvir a Tua mensagem, Senhor, que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, ter ouvidos para ouvi-la completamente e termos um coração fértil para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra ali possa florescer no nosso coração, que a Tua palavra possa dar frutos na proporção de 100 por 1. Que, Senhor, nós possamos sair daqui hoje alimentados pela Tua palavra, como ela mesma diz, que é doce como mel. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus, e a igreja diz amém. Glória a Deus. Paulo está escrevendo uma de suas cartas. Ao todo são 14 epístolas que Paulo escreve, e dessa feita ele está se direcionando à cidade de Éfeso. Éfeso, que depois, lá no livro de Apocalipse, vai receber também uma carta que João escreve, direcionada por Cristo Jesus, agora no seu estágio glorificado. Cristo Jesus, por meio da sua revelação, dá a João 7 cartas a serem entregues às igrejas da Ásia Menor. E uma delas é a comunidade de Éfeso, que também recebe uma carta do apóstolo Paulo, que fala de muitos temas familiares. Aqui, a partir do capítulo 5, nós temos um tratado familiar que Paulo faz a partir dessa carta a Éfeso.
No entanto, nesse primeiro capítulo, quando Paulo ainda está trazendo as suas bênçãos, o prefácio e a saudação aos crentes da cidade de Éfeso, Paulo, em 2 versículos, nos dá uma revelação de como e qual é a verdadeira identidade do Espírito Santo de Deus, da pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. É interessante você perceber que quando Paulo fala que todos aqueles que ouviram o Evangelho da verdade, todos aqueles que acreditaram naquilo que ouviram do Evangelho da verdade, do Evangelho da salvação, da palavra da verdade, todos quantos acreditaram naquela palavra, eles foram selados, eles receberam o selo do Espírito Santo de Deus. E a palavra selo aqui dá a ideia, numa conjuntura social da época, de propriedade. O selo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o selo que recebemos quando acreditamos no Evangelho da verdade, o selo do Espírito Santo de Deus, ele é como se fosse uma garantia que Deus nos dá, que agora nós não pertencemos mais ao mundo, porque agora nós temos um dono, nós agora estamos no outro patamar das nossas vidas, porque a partir do momento que nós recebemos do selo do Espírito Santo de Deus, nós fomos comprados por Jesus Cristo para pertencermos a uma nova estrutura espiritual. Nós agora pertencemos ao céu, nós agora fomos comprados pelo que mais precioso existe na terra, que é o sangue do Cordeiro, e comprado por Ele, nós agora pertencemos a Deus Pai Todo-Poderoso, e recebemos assim um selo do proprietário, que coloca em nós, coloca na nossa mente, coloca no nosso coração, o Espírito Santo de Deus da promessa. Por que é o Espírito Santo de Deus da promessa? Porque Deus tem uma promessa na sua vida, Deus tem uma promessa de salvação na sua vida, Deus tem uma promessa de levar você junto dele para a glória. Deus tem essa promessa, mas antes de cumprir essa promessa, Deus deu do Espírito Santo dele. A pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer que é o penhor da promessa, o penhor da nossa salvação. Isso significa que antes de recebermos a promessa de Deus sobre as nossas vidas, nós já recebemos a garantia de que vamos ser salvos. E a garantia, o penhor, é o Espírito Santo de Deus que está conosco. Nós já recebemos uma parte da promessa de Deus de salvação na minha vida e na sua vida. Enquanto você recebe o Espírito Santo de Deus, enquanto você é selado por Deus com o seu Espírito, você está recebendo parte da promessa de Deus de salvação na sua vida. O Espírito Santo de Deus já é parte da salvação sua. Você que foi selado pelo Espírito Santo de Deus como marca de propriedade de Deus nas suas vidas, você que foi comprado pelo sangue de Cristo que jorrou na cruz, você está selado como garantia de que você será salvo, e essa salvação vai te levar para a glória, e você vai glorificar, e você vai adorar com esse Espírito Santo que está com você, junto daqueles que estão ali, milhares e milhares e milhares de anjos que vão adorar a Deus, dizendo numa só voz: Santo, 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 Santo é o Senhor Pai Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Que
que esse Espírito Santo, o penhor da promessa de Deus nas nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus, a garantia de que nós receberemos e nós chegaremos à glória com Deus, que esse Espírito Santo possa avivar o nosso coração, possa avivar a nossa mente, e que hoje, a partir de hoje, se você não faz isso, todos os dias, quando acordar, todos os dias, durante o dia, todos os dias, quando for se deitar, lembre-se que você já tem a promessa, já tem o penhor, já tem a garantia do galardão que você receberá posteriormente. Nós não merecemos, mas nós já recebemos parte da promessa de Deus nas nossas vidas, e essa parte é o Espírito Santo de Deus. Dá glória a Deus por isso, meu irmão. Dá glória a Deus ao levantar, dá glória a Deus durante o dia, dá glória a Deus à noite, porque você foi selado com o Espírito Santo de Deus. E é por isso, irmãos, que a palavra de hoje nos remete a dois tipos de selo. E o primeiro selo, aqueles que foram selados com o Espírito Santo de Deus, conforme foi anunciado lá no folder que foi feito da Escola Bíblica Dominical. Hoje, capítulo 13 de Apocalipse, e o título da mensagem de hoje é Selados pelo Espírito Santo de Deus. Por que selados pelo Espírito Santo de Deus? Porque o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tem uma tendência muito grande de copiar tudo que aquilo, de fazer um simulacro de tudo aquilo que é de Deus, de tudo aquilo que Deus fez de bom. O inimigo das nossas almas tem uma grande característica, que é copiar, fazer uma cópia imperfeita daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E hoje nós vamos conhecer também uma marca do inimigo, uma marca de Satanás, que está no capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 13 de Apocalipse, continuando, depois que nós vemos no último estudo, que do capítulo 1 até o capítulo 11 de Apocalipse, existe uma perseguição do mundo, existe uma perseguição total dos impérios, dos reinos mundiais em relação à igreja. A igreja de Deus, a igreja instituída por Jesus Cristo, até o capítulo 11 de Apocalipse, ela é perseguida pelo mundo. O mundo onde jaz o maligno persegue a igreja de Cristo, a igreja que foi instituída a partir da grande comissão de Cristo para levar a palavra de Deus a toda a criatura, para levar a palavra de Deus até os confins do mundo. Ela encontra então nos capítulos 1 até o capítulo 11 de Apocalipse um grande entrave, um grande obstáculo, uma grande dificuldade, qual seja a perseguição do mundo à igreja. Mas do capítulo 12 até o capítulo 22, final de Apocalipse, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela vai encontrar um grande entrave, porque agora a perseguição, porque agora a luta não é mais do mundo. Agora Satanás e os seus comissionados resolvem atacar a igreja, resolvem destruir a igreja de Deus. E o capítulo 12 traz a ideia de que o dragão está de frente à mulher, e a mulher é a igreja, e o dragão, que é Satanás, que é a serpente, que é o diabo, ele quer acabar com a mulher, ele quer acabar com o filho da mulher. Quando a mulher está com dores de parto, o Satanás está ali próximo dela, querendo destruí-la, querendo destruir o filho dela, e ele sabe que ele já tem pouco espaço geográfico, porque ele foi arrancado do céu. Ele sabe que ele tem pouco tempo, porque o tempo dele, o tempo que falta para ele é pouco. A palavra de Deus vai dizer isso, e ele então está furioso diante da mulher. Capítulo 12 em diante, o Satanás está
extremamente furioso com a igreja, porque o mundo não conseguiu destruir a igreja, porque a igreja foi mais forte do que o mundo. Agora ele próprio, ele em pessoa, ele se coloca na frente da igreja, que é a mulher, e quer destruir a igreja, e quer destruir o filho da igreja, que aqui é representado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora no capítulo 13, nós vemos a figura de 3 simulacros da figura da Trindade. Nós temos a Trindade, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui no capítulo 13, nós vamos começar olhando e começar lendo que vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão que deu à besta o seu poder, o seu trono grande e grande autoridade. Até o versículo 3 nós já temos a figura de uma besta que surge do mar, uma besta que se compara a alguns animais. E nós temos uma referência em Daniel 7, quando Daniel tem um sonho, ele sonha com 4 animais, e esses 4 animais, o leão, o leopardo e o urso, e um animal que ele não consegue identificar, um animal diferente, um animal totalmente diferente. Em Daniel 7 nós temos essa referência de animais que representam para Daniel, e depois tem a explicação no capítulo 7 de Daniel, representam reinos, representam reinados na terra, e esses reinados atacam tudo o que é de Deus, e atacam tudo aquilo que é do mundo, que foi criado por Deus e que foi instituído para ser de Deus. Esses reinados começam na Babilônia. Depois nós temos um reinado da Pérsia, da Média Pérsia. E depois nós temos um reinado da Grécia. E depois nós temos um reinado romano, do Império Romano. Então nós temos 4 reinos que atacam diretamente o povo de Deus, que atacam diretamente a terra prometida. 4 reinos que dominam aquela região. Nós temos aqui quatro países, 4 nações, 4 reinos, que durante essa caminhada do povo de Deus, e Daniel vai dizer isso, durante essa caminhada do povo de Deus, eles são problemas, eles são obstáculos para o crescimento da igreja, para o crescimento do povo de Deus. Então vem com a Babilônia, lá você vai ler sobre Nabucodonosor, que é um grande rei, que depois vai ser maldoso e vai ser castigado por essa maldade. Deus, aquele que põe e aquele que tira os reis, faz com que Nabucodonosor saia pastando capim no meio do cerrado, saia pastando no meio da floresta, comendo capim. Tamanha é a humilhação que Deus impõe a esse rei, até o ponto dele reconhecer que Deus Pai Todo-Poderoso é Altíssimo e tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Depois da Babilônia, Ciro, um grande conquistador, vem e conquista toda aquela região, toma conta de toda aquela região. Ciro é da Média Pérsia. Então eles vêm, o segundo reino, que é comparado ao segundo animal de Daniel. O terceiro reino, quem não se lembra nas aulas de história de falar sobre Alexandre o Grande, que domina toda aquela região. O terceiro reino é a Grécia, que domina aquela região. E depois o quarto reino, quem não se lembra ali dos Césares e dos Constantinos da vida, e de todos os imperadores romanos que dominaram também aquela região. Então nós estamos vivendo o quarto animal, nós estamos vivendo o quarto reino, porque o reino do Império Romano ainda não terminou. Por mais que a gente pense, não, o Império Romano já passou, o Império Romano está aqui. Porque o Império Romano, e nós aprendemos isso lá nas cartas às igrejas, que o Império Romano é um reino diferente, é um reinado diferenciado. Por que é um reinado diferenciado? Porque o Império Romano,
não está mais governando apenas com o poder político. O Império Romano hoje governa com poder religioso. Roma descobriu que se você reinasse com o império religioso, o que você faria? Você teria um reinado mais forte, e é por isso que é instituído em Roma o papado, e os papas hoje têm o poder como se fosse o poder de Deus aqui na terra. A imitação do poder de Deus aqui na terra. Porque não é, porque não tem, porque a eles não foi garantido, não foi dada a garantia de ter o poder, mas trouxeram para si mesmo, trouxeram para eles a ideia de que tudo que fizerem aqui na terra estará sendo abençoado lá no céu, e que eles então têm o poder a partir do primeiro papado considerado por eles como de Pedro, que foi considerado pela igreja como o primeiro papa. A partir dele, todos os outros papas recebem esse poder de deliberar de forma religiosa aqui na terra. Portanto, eles se colocam na função de um império religioso que até hoje reina. A gente imagina que o Império Romano já tenha terminado, mas o Império Romano ainda está reinando nas nossas vidas, na nossa terra, no nosso mundo. Então Daniel 7 fala sobre esses 4 animais. E esses 4 animais agora, eles não são mais 4. Eles são um animal, que é a besta, que emerge do mar. Nessa visão, nessa revelação que João tem, e ela emerge do mar, e a ela é dada poder. A ela é dada poder. E aqui nós temos mais adiante o aparecimento de uma outra besta. São 2 bestas e o dragão. É uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra. Nós temos então 2 bestas. Nós temos então 2 poderes. Eu poderia chamar aqui de 2 potestades. Uma com o poder religioso e a outra com o poder político. E ambas, as bestas, servem a um terceiro poder, ao poder do dragão. E aqui, quando eu falo de simulacro, é porque o diabo tem a mania de copiar de Deus tudo que Deus faz. E o simulacro aqui é que ele está copiando o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo no dragão, na besta 1 e na besta 2, como se fosse também feito ali uma tríade, como se formasse ali 3 pessoas diferentes, mas com um mesmo objetivo: matar, roubar, destruir. Essa é a função da primeira besta, da segunda besta e do dragão. E nós aqui já estamos apontando de forma escatológica ainda mais para o fim. E aqui, uma das coisas interessantes é que uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeado de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou. Olhe bem, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Nós chegamos num ponto, irmãos, em que aquela besta golpeada na cabeça, e João vai chamar a atenção 3 vezes aqui nesse mesmo capítulo, de que ela fora golpeada na cabeça e não morreu. É como se fosse um milagre da besta. É um simulacro de milagre. Ele simula o milagre
da morte de Cristo. E acontece uma coisa interessante aqui. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olhe bem, a besta que surge, a besta que faz sinais, a besta que foi ferida e não morreu. E por 3 vezes João chama a atenção aqui. Essa besta vai ser comparada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Existe uma passagem em Êxodo em que se pergunta: quem é semelhante a Deus? Ninguém pode ser semelhante a Deus. Paulo também vai dizer isso. Quem é semelhante a Deus? Quem pode dar alguma coisa a Deus? Agora reverteu-se a situação. A terra toda, a palavra de Deus vai dizer aqui, se maravilhou dos feitos da besta. E a terra toda está adorando a besta e ao dragão que deu à besta o poder. E está dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Aqui nós esquecemos que fomos selados pelo Espírito Santo. Aqui nós esquecemos que Deus tem um propósito de salvação na nossa vida e que já deu a garantia, como penhor, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aqui nós esquecemos que Cristo, por meio da cruz, nos comprou, e que hoje nós não pertencemos a nós mesmos, porque fomos comprados pelo que há de mais precioso na terra. Não foi por ouro nem prata, que é perecível, mas foi pelo sangue de Cristo. Aqui o mundo esqueceu disso, porque aqui no final dos tempos, quando emerge do mar uma das bestas, a terra toda se maravilha, e a terra toda adora, e a terra toda glorifica a besta, e a terra toda glorifica ao dragão que deu poder a essa besta. E o dragão, lá no capítulo 12, anteriormente nós falamos no último estudo, o dragão é o Satanás, o dragão é o diabo. E a terra toda então se maravilha e adora o dragão, porque deu sua autoridade à besta. O problema grande aqui, do capítulo 12 até o capítulo 22 de Apocalipse, está centrado num verbo, está centrado numa ação humana principal. Se vocês perceberem, o capítulo 12 até o 22 e mesmo o 1 até o 11 de Apocalipse, o centro das atenções de tudo que está escrito aqui é um verbo só: é adoração. O centro de tudo que está aqui não é a besta, não é o dragão. O centro de tudo que está aqui é adoração. Por quê? 13:4. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Voltando lá no livro de Daniel, é importante ler esse capítulo 13, juntamente com o livro de Daniel, especialmente nos 7 e 8 de Daniel, porque fazem referência direta uma a outro texto. Então aqui em Daniel, um pouco atrás, um pouco antes, nós temos uma história interessante. Uma história que o imperador Nabucodonosor tem um sonho esquisito, um sonho estranho. Então ele chama de todos os seus adivinhos, mestres de magia, dos seus feiticeiros,
Ele chama de todos do reino, jogador de búzios, de cartas. Ele chama todo mundo, reúne e fala: eu tive um sonho muito estranho, e eu gostaria que vocês decifrassem. Mas na verdade Nabucodonosor não conta qual é esse sonho, e não é conhecido nenhum dos seus adivinhos, dos seus mágicos, e em todo o reino ninguém é capaz de adivinhar o que Nabucodonosor sonhou. No entanto, um jovem que foi levado para lá, um jovem que foi levado para a Babilônia como escravo, um jovem de nome Daniel, não por ele, mas pela intervenção de Deus Pai Todo-Poderoso, decifra o sonho de Nabucodonosor. E esse sonho relata uma estátua com cabeça de ouro, aqui à frente o tórax e aqui atrás de prata, e as pernas de bronze, e os pés eram uma mistura de ferro com barro. Então Daniel decifra como se fosse a intervenção desses reinos que nós acabamos de falar, que é o ouro, que é a Babilônia, que é a prata, que é o segundo reinado, Medo-Persa, e depois vem o bronze, que é um terceiro reinado, que é o reinado da Grécia, e depois, com pés de ferro, Roma, o Império Romano, vai dominar sobre a terra. E acontece que depois desse sonho, o imperador megalomaníaco chamado Nabucodonosor, ele vai fazer uma estátua de ouro. Mas ele não só vai fazer uma estátua de ouro, das mãos dele vai sair um edito, um decreto imperial, um decreto real, que todos no reino grandioso da Babilônia deveriam se prostrar e adorar diante daquela estátua. Acontece que Daniel tinha 3 amigos: Sadraque, Mesaque, Abednego. E esses 3 amigos de Daniel, esses 3 judeus que foram para a Babilônia, escravos juntamente com Daniel, eles se recusam a adorar aquela estátua. Eles se recusam a se prostrarem diante daquela estátua de ouro de Nabucodonosor. No que ele, então, manda que fossem jogados no fogo. Só que não é um fogo qualquer. Antes de colocar os 3 lá dentro, Nabucodonosor determina que seja aumentada em 7 vezes mais o teor daquele fogo, que aumente em 7 vezes a fornalha. E a fornalha então é aumentada em 7 vezes mais. E eles são jogados. Ao ponto, irmãos, de quando os guardas, os oficiais que vão jogá-los dentro da fornalha, chegam próximo para jogá-los, esses guardas são queimados. Olha como que estava o teor desse fogo, olha a altura, olha o ponto que estava esse calor, que fora aumentado em 7 vezes, que os próprios oficiais que foram jogá-los na fornalha morreram queimados, e então eles são jogados na fornalha. Acontece então que por não adorar, por não cultuar aquela estátua de ouro, eles são condenados à morte, e eles preferem morrer a ter que cultuar um Deus estranho, um totem, algo que foi feito por mãos humanas. Salmo 115 vai dizer para nós, irmãos,
os seus deuses, os deuses daqueles povos, eles não veem, eles não ouvem, eles não sentem. Como que esses deuses podem nos ajudar? Porque eu tenho um Deus que vê, eu tenho um Deus que ouve, eu tenho um Deus que sente. Eu tenho um Deus que pode me ajudar, irmão Carlos. Porque esse Deus, Salmo 139 vai dizer isso. Ele sonda o meu coração, Ele conhece tudo da minha vida. E a opção de Sadraque, Mesaque e Abednego é a opção que nós devemos fazer hoje, de não adorar aos ídolos que o mundo, que os Nabucodonosores estão fazendo pelo mundo, de sair do mundo e entrar para a igreja efetivamente. Foi para isso que Jesus Cristo nos tirou. Ele nos tirou do mundo. E a palavra de Deus é bem clara. Lá em 1 Pedro 9, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E esses 3 jovens, então, ao se recusarem, são jogados na fornalha. Acontece que o imperador pessoalmente foi lá ver o que estava acontecendo. E quando ele olha de longe, ele não vê 3 jovens. Glória a Deus, aleluia. Tem uma 4ª pessoa ali com eles. Não são só 3, irmãos. Não são só 3, irmãs. Tem 4. Ali dentro daquela fornalha, tem 4. Quando alguém olhar para você, mesmo que você se sinta sozinho, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, glória a Deus, quando alguém olhar para você, não vai ver só um, não, vão ver 2. Você vai estar andando pela rua e alguém vai olhar, irmão Carlos, e vai dizer: o Carlos passou ali de moto, mas ele não estava sozinho não, tinha 2. Irmão Cícero, o senhor vai estar indo lá para a chácara, no caminho de ouvidora, alguém vai passar e vai ver e vai dizer: mesmo que o senhor esteja sozinho, tinha 2 junto com ele. Minhas irmãs, quando estiverem andando no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, não será só uma, vai ter 2 pessoas junto com vocês. E é por isso que Nabucodonosor olha e não vê 3. Repete comigo: Nabucodonosor vê 4 pessoas na fornalha, mas eu joguei só 3 lá dentro. E aqueles que não quiseram adorar a estátua de ouro, eles foram conduzidos pelo poder de Deus a não se queimarem naquela fornalha. No que Nabucodonosor, um ímpio, um rei contrário a tudo que se diz de Deus, dá glória ao Deus Pai Todo-Poderoso, porque ele sabe que aquele Deus é um Deus de poder. A manifestação dos sinais de Deus para transformação, para edificação até dos incrédulos. E eu fico imaginando tantos sinais que aconteceram nas nossas vidas, e nós que colocamos a nossa mão aqui para cima e falamos: nós acreditamos, nós cremos, nós aceitamos Jesus. Às vezes a gente fica incrédulo, e aquele rei que nunca ouvira falar de Deus, vendo os sinais, acreditou que ali existia um poder enorme, maior do que todos os outros poderes. Não tinha adivinho, não tinha satanista, não tinha jogador de carta, de búzios, que pudesse resolver a questão que ele colocou. Mas Daniel, com o poder de Deus Pai Todo-Poderoso, poderia resolver para ele.
E é por isso que ele glorifica a Deus. E nós temos o selo do Espírito Santo. É por isso que lá na introdução eu falei, vamos dar glória a Deus, porque nós somos selados. Mesmo sem merecermos, nós somos selados pelo selo do Espírito Santo de Deus. E a adoração aqui, irmãos, não se trata apenas de uma adoração de vida superficial, mas a adoração que se trata no capítulo 13 é uma adoração de coração, é uma adoração verdadeira a tudo aquilo que se opõe a Deus. A palavra de Deus está dizendo que pelos sinais que o dragão e que a primeira besta fizeram, e pelo que o dragão deu autoridade à primeira besta, o anticristo, pelo que ele fez, o povo o adorava, as nações o adoravam, a terra o adorava, e dizia: quem pode ser igual à besta? Quem pode ter poder tão grande como ele? E aquela adoração que o povo de Deus, lá na antiguidade, adorava a Deus, agora serve para ser adoração ao diabo. Muda-se a expectativa, e o simulacro e a simulação de poder criada pelo diabo está dando certo, porque agora nós não temos mais adoradores em espírito e em verdade de Deus, mas nós temos aqui na terra adoradores da besta e do dragão. Foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Simbólico também, 42 meses, 3 anos e meio, são aqueles 7 anos que prefiguram a tribulação. 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de tribulação. O Apocalipse trabalha muito com essa ideia dos 7 anos. E aqui, a essa besta foi dada uma boca, e ela proferia arrogâncias e blasfêmias. 2 de João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e anticristo. Na sua segunda carta, João vai dizer para nós, versículo 7 em diante, que existe um que não confessa Jesus Cristo como nascido de carne, mas ele é um enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhe dê boas-vindas. Se alguém chegar na sua casa com a doutrina que não está aqui na palavra de Deus, não recebam nem na sua casa. Eu não sei se eu fiz errado, irmãos. Estou ainda querendo descobrir. Mas certa vez chegaram na minha casa pregando uma doutrina diferente dessa aqui. Eu abri o portão e começaram a falar. E eu falei: olha, eu professo Jesus Cristo. Se vocês quiserem pegar a rua, descendo ou subindo, podem ir, podem ficar à vontade. Não. Bateram no meu portão para levar algo diferente do que está escrito aqui. Não. Se tem algo que vai além ou aquém do que está escrito na Bíblia, não receba essa doutrina. E a palavra de Deus está dizendo para não receber essas pessoas. E foi o que eu fiz. Eu não recebi. E agora nós precisamos então reconhecer, irmãos,
que tudo isso, que o surgimento dessa besta, que o surgimento do anticristo, ele não surge senão depois de uma grande apostasia da igreja. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Se alguém falar, hoje vai acabar o mundo, não acredite. Se alguém falar, daqui um mês vai acabar o mundo, não acredite. Tem muita seita, né, pastor? Que gosta de falar lá no YouTube que o mundo vai acabar daqui 10 dias. E aí tem o suicídio coletivo, tem muita gente chorando e tal. Cristo, o próprio Filho de Deus, falou: isso não pertence a mim, senão ao Pai. Então não vou dizer para vocês o dia nem a hora, mas vai chegar como um ladrão. Ninguém espera quando sai de casa que o ladrão vai lá, mas o ladrão chega sem você esperar. Você deixa às vezes a porta, a janela, o portão mal fechado, o ladrão vai e entra. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e isso pertence somente ao Pai. Jesus Cristo falou isso para os judeus que o questionaram: que dia que vai ser? Então, se alguém vier falando, não acredite. Ninguém de modo nenhum se engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo está dizendo que essa besta vai surgir, mas antes dela vai surgir a apostasia da igreja. Nós vamos ter duas igrejas: a igreja apóstata e a igreja de Cristo, bem separado. A apostasia vai surgir ao ponto de que vão se esquecer totalmente da adoração a Deus, vão se esquecer totalmente dos estatutos de Deus, e agora vão partir para uma adoração àquela besta. Vão se questionar quem poderá ser igual à besta. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus também está dizendo, quando Cristo diz lá em Mateus 24, das grandes tribulações, e Cristo também fala sobre o homem que virá e fará com que muitos acreditem nele. Mas Cristo está dizendo para nós: há alguém em quem eu devo acreditar, há alguém em quem eu devo crer, e esse alguém é Cristo Jesus. Esse alguém não é um anticristo, esse alguém não é a besta, não é o dragão. Eu devo adorar, eu devo prestar culto àquele que deu a sua vida por mim. Amor maior não há do que aquele que se doa em favor do seu irmão. E foi isso que Cristo, nosso Salvador, fez por mim e por você. Ele se doou. A palavra perdão, eu já falei aqui muitas vezes, vou repetir. A palavra perdão, na sua origem, ela é formada por duas outras palavras: perdonare, ou seja, doação total. A palavra perdão, quando Cristo nos perdoa, Ele se doa totalmente. E literalmente Ele se doa, porque Ele se doa até a morte. E é por isso que há perdão para aqueles que se aproximam dEle com arrependimento e coração contrito. Há perdão naqueles que se aproximam de Jesus Cristo. E eu queria dizer aqui, aproveitando, quando se fala de apostasia da igreja apóstata, que existe um pecado que não é perdoado, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo.
E eu demorei a entender, e eu demorei a estudar para entender o que seria isso. E o pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que você que já o recebeu, o abandonar. É você que já viu os feitos do Espírito Santo na sua vida. É você que já viu o que o Espírito Santo é capaz de fazer na sua vida. É você que já recebeu a palavra de Deus e ela cresceu, floresceu e deu frutos no seu coração. E esses frutos foram de 100 por 1. Mas um dia, você, em apostasia, deixou de adorar a Deus, deixou de ter a marca do Espírito Santo, e você, por vontade própria, desfez do Espírito Santo na sua vida. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Isso é rejeitar o Espírito Santo depois de ele ter feito a edificação na sua vida. Capítulo 13 continua. E foi permitido também que lutasse contra santos e os vencesse. Aqui, a besta que blasfemava contra Deus, a ela foi dada poder para lutar contra a igreja, contra os santos, e foi dado poder de vencer sobre a igreja. Foi dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo e língua e nação. E ela, olha irmãos, ela, versículo 8, ela era adorada por todos que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Lembra do capítulo 5 de Apocalipse, quando João chora porque ninguém no céu, na terra e debaixo da terra foi encontrado digno de abrir o livro da vida? E o apóstolo João, nessa sua revelação, ele chora porque não fora aberto o livro da vida, até que de repente um ancião olha e vê e diz: eis o leão da tribo de Judá, ele morreu e ele é digno de abrir o livro da vida. João, não chores. E Jesus Cristo abre o livro da vida, pelo que hoje você e eu estamos aqui. Porque se não fosse aberto o livro da vida, não haveria vida, não haveria mundo, não haveria Apocalipse, não haveria escola bíblica, não haveria igreja, não haveria nós. Então, Cristo Jesus abre o livro da vida e escreve nele o nome daqueles que acreditaram na sua palavra, e que essa palavra cresceu no seu coração. Eu sempre digo que essa palavra possa crescer no nosso coração, que essa palavra possa encontrar terra fértil, porque quando essa palavra cresce no seu coração, ela vira uma árvore frondosa, estilo aquela árvore que Jeremias diz que vem a seca, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade. Ela pode estar no meio do deserto, que ela não vai sentir falta de água, porque a sua raiz é profunda. Então, irmãos, a besta será adorada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aí, versículo 11, a besta que emerge da terra. Então nós temos aqui um segundo poder, uma segunda besta. Lembra? Besta do mar, besta da terra, dragão. É como se fosse uma tríade, que é um simulacro, uma simulação mal feita da Trindade, do Pai Todo-Poderoso, do Filho que se doou por nós e do Espírito Santo, que é o selo da promessa nas nossas vidas. Agora aqui a gente vê que existe uma simulação mal feita, uma simulação imperfeita do diabo, do Satanás, para enganar a terra, para enganar as pessoas. Mas essa simulação está dando certo, irmão. Infelizmente essa simulação está dando certo. Por que está dando certo? Porque ela será adorada por todos que habitam sobre a terra.
aqueles que não receberam o selo, aqueles que não receberam o seu nome gravado no livro da vida, esses vão adorar a besta, vão adorar a segunda besta, vão adorar o dragão como se fosse a tríade da vida deles. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo de cordeiro, mas falava como o dragão. Ela não é só revestida do poder do dragão, mas ela fala como o dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Essa ferida mortal era para a primeira besta morrer, mas foi uma simulação de milagre. Então essa primeira besta não morreu e todo mundo falava: então, quem pode combater com essa besta? Quem pode lutar com ela? Ninguém pode lutar com ela. Entre aspas, pensavam-se assim. Essa besta, ela seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foram permitidos realizar diante da besta. Olha, essa besta, ela realiza sinais, e o povo vai ficar impressionado com esses sinais, e o povo vai se maravilhar com esses sinais da besta. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o diabo pode se disfarçar até de anjo de luz, e é isso que ele vai fazer para enganar o povo. Irmãos, essa palavra não é só uma palavra de estudo, é uma palavra de revelação para a sua vida, porque pode ser que daqui a pouco passemos por isso. Eu retorno aqui a palavra de Cristo, isso só o Pai sabe. Então o aparecimento da apostasia da igreja, eu estou vendo a igreja caminhando para a apostasia. Vocês não percebem isso na vida de vocês? Vocês olhar para alguma igreja e falar: aquilo ali está caminhando para a apostasia. Eu percebo as seitas satânicas crescendo a cada dia mais. Antigamente você não via falar de candomblessista aqui em Catalão. Hoje a pessoa vai se matricular na escola. A Renata estava lá, minha esposa, há um tempo atrás aí na secretaria de uma escola. O estudante foi se matricular e ele chegou lá, quando perguntou lá na ficha de matrícula dele qual que era a religião que ele professava. Eu sou candomblessista. Eu não sabia que em Catalão tinha esses cultos a candomblé. E aí depois a Renata encontrou uma amiga aí, e essa amiga também faz parte dessas religiosidades, digamos assim. E aí a gente vai observando que cada dia mais essas seitas, essas tendências satânicas estão crescendo, cada dia mais. Sem dizer que na própria igreja existem pessoas que não professam Jesus Cristo por inteiro. Existem igrejas criadas para servir a Cristo e não servem a Cristo, não servem ao verdadeiro evangelho, infelizmente. Então, como está dito lá, que quando Paulo diz em 2 Tessalonicenses, isso não acontecerá antes que aconteça uma grande apostasia da igreja. Eu não sei o tempo, quando vai acontecer, mas eu posso dizer para vocês com toda a palavra hoje nesse estudo, que já está acontecendo uma grande apostasia. Eu não sei dizer para vocês quem é e quais são a primeira e a segunda besta, mas eu digo para vocês, já está acontecendo, já está acontecendo. E eu posso pensar nessas bestas como grandes reinos. Mas tem mais. Aquele que é o anticristo, ele vai se assentar no lugar de Deus. Ele vai se assentar e falar que ele é Deus. É isso? Então vamos lá, caminhando aqui. E foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja
dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria, já está terminando. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de ser humano, é um número de ser humano, e esse número é 666. O número da besta é 666, e nós já falamos isso. E quando há 2 estudos atrás nós trouxemos a palavra de Deus em Romanos 12:2, que nós falamos do bom, perfeito e agradável. O 666, na representação simbólica da Bíblia, é aquilo que não chegou no 7. Nem o primeiro 6, nem o segundo 6, nem o terceiro 6. Não chegou no 7. Por que não chegou no 7? Porque que não é perfeito. O 7 é o sinal da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias. Nós temos 7 igrejas, 7 candelabros, 7 trombetas e assim por diante. A Bíblia toda, onde você vê o número 7, ele é o número da perfeição. Agora o número 666 é aquilo que não chegou na perfeição, aquilo que é imperfeito. E até eu brinquei que o 666 é a tríade do imperfeito, do ruim e do desagradável. O 666 então é o número da besta. E aí muitos, através do tempo, tentam decifrar esse número. Eu só queria dizer para vocês, e eu já tinha falado aqui da mitra papal. Os papas usam uma mitra, e na mitra está escrito Vicaris Nessa mitra está escrito Vicarius Filii Dei. Esse é um estudo, tá? A palavra, a expressão Vicarius Filii Dei significa substituto do Filho do Rei, de Deus. Substituto do Filho de Deus. Vicarius Filii Dei quer dizer que aquele homem que porta aquela mitra, ou seja, o Papa, ele está se colocando na condição de substituto de Jesus Cristo aqui na terra. E se você pegar as letras romanas do alfabeto romano, que cada uma significa um número, Vicarius Filii Dei, você vai ter o número 666. Nesse estudo, nessa perspectiva, e aí eu disse que tem outras, eu poderia aqui apresentar outras, mas pelo tempo vou apresentar só ela. Nessa perspectiva, aquele que se diz substituto do Filho de Deus, ele está, conforme a palavra de Deus diz, sentando no lugar de Deus. Ele está sentando no trono de Deus. Ou seja, aqui na terra eu sou o substituto do Filho de Deus. E não há substituto do Filho de Deus. Foi só um achado perfeito. A palavra de Deus diz que o pecado entrou por uma pessoa no mundo, Adão. Mas pelo novo homem, pelo novo Adão, o pecado saiu do mundo. Por quê? Porque eu precisava de um homem perfeito para que se cumprisse nele a lei, para que se cumprisse nele as transgressões e os nossos pecados, para que nele, levado nas costas dele, fossem todos os nossos pecados. Então eu precisava de um perfeito. Eu não tenho outro homem. Por mais que eu dei para ele o nome de santo, ou de santa, ou de papa, ou de qualquer outro nome na terra, eu não vou achar um homem nem uma mulher perfeita.
Entre os homens e as mulheres que pisaram nessa terra, só existe um perfeito. E esse um é aquele que perdoou os seus pecados a partir do momento que você aceita Ele como o seu Salvador. Esse homem é Cristo Jesus. Portanto, irmãos, não deem adoração a quem não se deve dar adoração. Quando você pede para um outro que é homem, que pisou aqui na terra, sem ser Jesus Cristo, você está idolatrando. Você está fazendo adoração a uma estátua de ouro. Porque o número 666 não é só o número da besta, é o número do homem. É o número nosso. O 666 é o número do imperfeito. Porque até então eu sou o imperfeito. Eu só vou ser perfeito quando eu aceitar Cristo, quando a marca de Cristo estiver em mim, quando o selo do Espírito Santo estiver em mim, e eu ir para a glória com Cristo. Mas enquanto eu estou na terra, não existiu na terra, nem sobre a terra, nada que fosse perfeito. Apenas um digno de ser tão perfeito ao ponto de abrir o livro da vida. Então não existe santo, não existe santa, não existe papa que seja perfeito ao ponto de tomar o trono de Deus e sentar-se nele. E é por isso que o 666 nada mais é do que o sinal da imperfeição. É o sinal daquilo que é ruim, daquilo que é desagradável. E o que é imperfeito, desagradável e ruim vai contra tudo aquilo que Cristo ensinou, que é o bom, o perfeito e o agradável. E se vai contra o que Cristo ensinou, isso é a marca do anticristo. Então o 666 é o sinal humano do anticristo. E aí eu vou retornar, para concluir, eu vou retornar aqui a Jeremias 17. Bendito o homem que confia em Deus. Ele será plantado, é como a árvore plantada à beira do ribeiro. Ele será uma árvore frondosa, frutífera, dará muitos frutos. Mas maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que confia no 666, que é tudo aquilo que é anticristo, tudo aquilo que é anti a vontade de Deus, mas é a própria vontade humana. Então nós vamos ter dois tipos de selo, irmãos, dois tipos de igreja, uma igreja apóstata e uma igreja de Cristo avivada. Essa igreja apóstata receberá o selo 666 na testa e na mão. Mas a igreja de Cristo, para a honra e glória de Deus, receberá e já recebeu a vitória, receberá e já recebeu a salvação, receberá e já recebeu a marca do Espírito Santo de Deus, que é o penhor, que é a garantia de que nós seremos salvos, e que esse Espírito Santo de Deus nos fortaleça, que esse Espírito Santo de Deus possa nos capacitar e nos edificar para a vitória em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade e amém.